Durante quase 20 anos, o serial killer italiano, conhecido como Monstro de Florença, agiu livremente pela Itália, deixando um rastro de mortes que ninguém conseguiu impedir. Inocentes foram presos, julgamentos ruíram, provas desapareceram e o verdadeiro responsável nunca foi oficialmente identificado. Esta não é apenas a história de um criminoso, é a história de um erro que atravessou décadas. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o caso que você vai ouvir agora é real, perturbador e até hoje sem resposta. A paisagem da Toscana sempre pareceu tranquila demais para esconder qualquer coisa. Colinas suaves, vinhedos antigos, oliveiras que atravessam séculos e vilarejos onde o tempo parece se mover mais devagar. Durante anos, essa imagem ajudou a manter um segredo que ninguém queria enxergar. Um segredo que se repetia sempre da mesma forma, na mesma estação, nos mesmos lugares isolados, até que fosse impossível fingir que era apenas coincidência. Esta é a história real do Monstro de Florença, um dos casos mais longos, confusos e perturbadores da história criminal europeia. Uma história que atravessa décadas, destrói famílias, compromete investigações inteiras e termina sem uma resposta definitiva. No começo, nada parecia conectar aqueles acontecimentos além do silêncio que vinha depois. O primeiro crime, que mais tarde seria ligado ao monstro, aconteceu em agosto de 1968. Um casal foi encontrado morto, dentro de um carro estacionado em uma área isolada. O detalhe que transformaria esse crime em algo diferente só seria compreendido muitos anos depois. Naquele momento, a polícia tratou o caso como um crime passional. O marido da mulher, Stefano Melli, confessou. Disse que havia agido por raiva e ciúmes ao encontrar a esposa com outro homem. Foi condenado e preso. O caso parecia encerrado. Mas havia algo errado desde o início. A arma usada era uma pistola Beretta calibre 22. Uma arma pequena, precisa, fácil de esconder e que deixava marcas específicas nos projéteis. Na época, ninguém se preocupou em guardar esse detalhe como algo relevante para o futuro. A investigação foi simples, direta e superficial. O contexto moral da época ajudou. Um homem traído, uma reação violenta, um julgamento rápido. Stefano Melli assumiu a culpa e a sociedade seguiu em frente. Durante os anos seguintes, nada aconteceu. Pelo menos nada que fosse ligado àquele crime. Até setembro de 1974, quando outro casal foi encontrado morto dentro de um carro em uma área rural perto de Florença. O padrão era semelhante demais para ser ignorado. Um casal namorando em um carro em uma área isolada. A mesma arma foi identificada, a Beretta calibre 22 reaparecia. Desta vez, no entanto, havia algo mais. Um elemento que mudava completamente a natureza do crime e afastava qualquer explicação simples baseada em ciúmes ou impulso. A partir daquele momento, os crimes passaram a se repetir sempre com pequenas variações, mas obedecendo a um ritual claro. Casais jovens, quase sempre em locais afastados, muitas vezes dentro de carros. Entre 1974 e 1985, pelo menos 16 pessoas perderam a vida dessa maneira. O pânico crescia a cada verão. As pessoas começavam a evitar áreas isoladas. Jornais estampavam manchetes cada vez mais alarmantes. E a polícia corria atrás de suspeitos sem conseguir fechar o círculo. A investigação se tornava mais confusa a cada novo crime. Não havia testemunhas diretas, não havia uma descrição confiável do agressor, não havia uma ligação clara entre as vítimas, além do padrão do ataque. Ainda assim, a pressão pública exigia respostas rápidas. Foi nesse contexto que surgiram os primeiros suspeitos, que mais tarde se revelariam equívocos graves. Um homem conhecido por observar casais em locais isolados foi acusado. Sua reputação o transformou em um alvo fácil. Não havia provas concretas contra ele. Ainda assim, foi preso. A polícia precisava mostrar que estava agindo. Quando novos crimes aconteceram enquanto ele estava sob custódia, ficou claro que haviam escolhido o homem errado. A confiança da população na investigação começou a ruir. Enquanto isso, jornalistas investigativos começaram a olhar para trás. Um jornal local revisitou arquivos antigos e encontrou o crime de 1968. O mesmo calibre, a mesma arma, o mesmo tipo de ataque inicial. A partir desse momento, ficou claro que o caso não começara nos anos 70. Ele havia sido apenas interrompido. E essa interrupção coincidia exatamente com o período em que Stefano Melli esteve preso. Esse detalhe mudou tudo. O crime de 68 fazia parte da mesma sequência, então o assassino não era necessariamente o homem condenado. Ou pelo menos não agiu sozinho. A investigação voltou a se concentrar na vida de Stefano Melli e nas pessoas que o cercavam naquela época. A história pessoal de Melli era marcada por relações complexas, submissão, manipulação e medo. Sua esposa Bárbara mantinha relacionamentos com outros homens com o consentimento e até incentivo dele. Entre esses homens estavam membros da família Vinci,
imigrantes da Sardenha que haviam se estabelecido na Toscana. Salvatore Vinci e Francesco Vinci se tornaram figuras centrais nessa rede de relações. Bárbara transitava entre esses homens em um ambiente carregado de tensão, ciúme, humilhação e silêncio. Em agosto de 1968, quando ela foi assassinada com seu amante dentro do carro, seu filho pequeno estava presente. Esse detalhe nunca deixou de assombrar os investigadores que mais tarde revisitaram o caso. Stefano Melli mudou sua versão diversas vezes ao longo dos anos. Em alguns momentos, assumia total responsabilidade. Em outros, apontava Salvatore Vinci como o verdadeiro autor. Dizia que Salvatore possuía a arma e que dirigia o carro, que havia planejado tudo. Quando confrontado diretamente, Stefano se calava, chorava e recuava. Ameaças silenciosas pareciam suficientes para mantê-lo sob controle. No meio da história, a investigação já havia se tornado um labirinto. Cada novo suspeito era descartado pelo tempo. Salvatore Vinci foi preso. Novos crimes ocorreram enquanto ele estava detido. Francesco Vinci também foi investigado. O padrão se repetia. Um suspeito surgia. A imprensa anunciava uma possível solução. E logo depois, outro casal era assassinado, desmontando toda a narrativa oficial. Em 1981, em 1982, os crimes se tornaram mais frequentes. O medo tomou conta da região. A polícia italiana solicitou ajuda internacional. A Polícia Federal norte-americana foi consultada de forma discreta. Analistas comportamentais elaboraram um perfil psicológico do assassino. Esse perfil descrevia um homem organizado, metódico, provavelmente com vida social limitada, possivelmente impotente, que planejava os ataques com antecedência e mantinha troféus. Esse documento nunca foi oficialmente usado nos julgamentos. Ele contrariava a imagem dos suspeitos escolhidos pela acusação. A investigação italiana passou então a apostar em uma nova abordagem. Em vez de provas diretas, passou a trabalhar com conexões circunstanciais. Um novo suspeito emergiu anos depois. Pietro Paxiani, um homem violento, com histórico de abusos, condenado por crimes sexuais. Ele havia passado anos na prisão, exatamente durante um intervalo em que os assassinatos cessaram. Para muitos, isso parecia prova suficiente. Paxiani foi preso e julgado como um monstro de Florença. A mídia transformou o processo em um espetáculo. Detalhes de sua vida pessoal foram explorados exaustivamente. Objetos encontrados em sua casa foram apresentados como evidências simbólicas. Uma bala, um quadro, fragmentos de metal nada conclusivo. Ainda assim, ele foi condenado. Durante o julgamento, testemunhas frágeis foram usadas. Pessoas com limitações intelectuais deram depoimentos contraditórios. Algumas chegaram a se incriminar. Anos depois, essas testemunhas admitiram ter sido manipuladas. Autoridades foram acusadas de abuso de poder, ocultação de provas e condução irregular da investigação. Paxiani recorreu. O processo foi reavaliado por uma nova instância que não havia participado da investigação original. As falhas vieram à tona. As provas não se sustentavam. O perfil da Polícia Federal norte-americana nunca havia apontado para alguém como ele. A condenação foi anulada. Paxiani morreu antes de um novo julgamento. Oficialmente morreu um homem inocente em relação aos crimes do monstro, mas a dúvida permaneceu. Enquanto isso, Salvatore Vinci desapareceu e Francesco Vinci foi encontrado morto dentro de um carro, em circunstâncias ligadas ao crime organizado. Stefano Melli morreu anos depois sem jamais revelar a verdade completa. O filho que testemunhou o crime de 1968 cresceu carregando um trauma que nunca pôde ser resolvido. No fim, o caso do monstro de Florença terminou da mesma forma que começou, em silêncio, sem uma prisão definitiva, sem uma confissão confiável, sem um corpo apontado oficialmente como responsável. Apenas um rastro de erros, suspeitas, julgamentos falhos e vidas destruídas. Até hoje, muitos investigadores acreditam que o verdadeiro assassino jamais foi levado a julgamento. Outros defendem que houve mais de uma pessoa envolvida. Há quem sustente que o primeiro crime contém todas as respostas, e que tudo depois disso foi consequência de um erro inicial que jamais foi corrigido. O que permanece é o impacto. A Toscana nunca voltou a ser a mesma durante os verões. A confiança na justiça italiana foi profundamente abalada. E o monstro de Florença entrou para a história não apenas pelos crimes, mas pelo fracasso coletivo em encerrá-los. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias reais que continuam sem respostas. Obrigada por assistir até o final.